Começa agora mais um Papo Pop aqui no canal dos Pops, sempre uma conversa legal, descontraída, informativa, com diversos assuntos que a gente traz para você. Você também pode ouvir esta conversa no nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast do mundo. E hoje, meus amigos, vamos falar sobre a Escócia da gaita de foles, do whisky escocês, a Escócia do kilt, ou da kilt, não sei, mas é aquela saia que os homens usam, sabe? Das Highlands, também do monstro do Lago Ness, entre outras coisas que o meu amigo jornalista que está vivendo na Escócia traz para nós agora todas as informações. Bem-vindo, Bruno Casale, meu amigo. Obrigado, Roberto. Obrigado pela reciprocidade, obrigado pela oportunidade de estar falando da cidade que a gente vive, do país que a gente vive, dessa terra maravilhosa que faz frio, mas que abraça a gente e segue deixando os nossos corações quentinhos. É isso aí. Novas experiências, Exato. Né? Um novo mundo, novos conhecimentos. É tudo muito diferente do que a gente estava acostumado no Brasil, então foi uma adaptação longa, mas acho que no fim das contas vale muito a pena. Muito bem, vamos falar sobre tudo isso depois da nossa vinheta. Roda aí. Papo Pop. Bom, então para começar esse bate-papo, primeiro eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, dar um likezinho no nosso vídeo, né? Ativa o sininho das notificações também. Aqui em cima eu vou deixar um card com uma sugestão de outros programas legais que a gente fez aqui no Papo Pop. Esse é o programa de número 14. Quem diria? Chegamos ao número 14. Então, antes, Bruno, da gente começar a falar da Escócia, eu queria te perguntar assim, como é que o Bruno decidiu ir para a Escócia? Por que Escócia? Por que saiu do Brasil? Conta para nós um pouquinho nessas particularidades. Então, foi uma decisão pensada com demorou muito tempo para a gente chegar a uma decisão definitiva, né? Mas a minha primeira ideia era vir para cá para estudar inglês. Eu tinha feito aulas particulares no Brasil, mas eu tinha na cabeça que a experiência em loco não tem comparação com o que tu consegue aprender com uma aula particular ou com um curso particular. E a gente começou a salvar, a economizar um pouco de dinheiro, e a minha ideia, minha e da minha namorada, que veio junto comigo, era de ficar 1 ano aqui em Edimburgo, porque ela já tinha vindo a primeira vez em 2010, tinha gostado da cidade, tinha achado a cidade muito legal e queria voltar de novo. E aí nós decidimos, é uma cidade relativamente menor do que Porto Alegre, que era onde hoje a gente vivia. Edimburgo tem 500 mil habitantes, Porto Alegre tem 1,5 milhão, então é basicamente dividir em 13, não uma área muito menor, né? E a gente queria um lugar onde a gente fosse forçado a falar inglês. Muito se pensa em ir para os Estados Unidos e ir para Londres para aprender a falar inglês, e a gente chegou à conclusão de que a gente precisava estar num lugar diferente para botar o inglês em prática. E como ela já conhecia Edimburgo, a gente acabou vindo para cá. E depois de 6 meses em Edimburgo, por simplesmente apenas fazendo curso de inglês, a gente decidiu ficar. Ela já trabalhava aqui porque ela tem o visto como cidadã italiana. Uhum. Ela já trabalhava aqui e a gente foi atrás do visto de permanência para mim. E aí conseguimos, e aí desde lá a gente está vivendo na cidade como pessoas partes da União Europeia, né? E quanto tempo já isso? Isso hoje faz 5 anos e meio já. 5 anos. A gente decidiu, meio que as discussões começaram para fazer o intercâmbio mesmo em, eu diria, 2012, fim de 2012, início de 2013. Aí tu passa por toda aquela parte de economizar dinheiro e achar cursos do que tu quer fazer. E aí em 2014 a gente decidiu que vinha para cá. Em 2015, em janeiro, a gente chegou. E desde lá a gente segue em Edimburgo. Legal, legal. Eu tô aqui na Irlanda e tu sabe quando eu falo com o pessoal do Brasil assim, mas onde fica a Irlanda?
Dublin. Ah, Dublin, eu ouvi falar por causa do U2. Essa nossa relação lá no Brasil, do distanciamento que a gente tem da Europa, passa por muitas coisas peculiares, do tipo, a gente sabe que o U2 é uma banda de Dublin, na Irlanda. A gente sabe que o Monstro do Lago Ness e o Lago Ness fica na Escócia. Mas a distância é tão grande que tu não tem a noção do que é a Escócia, do que tem na Escócia. E aí eu queria te perguntar, eu fiz essa introdução falando de alguns pontos da Escócia, né, como ela é conhecida pelo mundo em geral, mas eu queria que tu contasse para nós, quando tu chega na Escócia, e aí o que tu vencia realmente da Escócia. Sim. Eu queria que tu contasse a tua experiência frente a todos esses pontos turísticos e esses símbolos escoceses. Sim, a Escócia é a parte norte da ilha da Bretanha, né? Que é a ilha da Inglaterra, basicamente. Tem Gales à esquerda, tem a Inglaterra mais ao centro, e a parte norte é a parte da Escócia. E era uma coisa que uma geografia básica que eu tive que ir procurar também quando eu escolhi o lugar para vir. Por Londres ser muito famoso, por Liverpool e Manchester ter uma ligação futebolística e o brasileiro adorar futebol, muita gente sabe onde é que é. Mas as pessoas não têm ideia onde é a Escócia. E isso é engraçado porque na outra via o escocês adora o brasileiro e tem memórias com o brasileiro maravilhosas que a gente pode contar depois também. Edimburgo é a cidade histórica, com castelo, com os episódios de guerra, mas não é a maior cidade. A maior cidade da Escócia é Glasgow, e muita gente pode ter ouvido falar de Glasgow também por causa do futebol, porque o Celtic é um time um pouco maior na Europa, o Rangers tem muita história também, mas o Rangers acabou falindo há 8 anos atrás. Olha só. E eles faziam parte já do início da história do futebol já, né? Lá em 1800, né? A história do início do futebol é essa rivalidade entre Inglaterra e Escócia, que é uma rivalidade muito grande, porque historicamente a Inglaterra sempre foi muito dominante na ilha e impôs com o seu exército o Reino Unido, que a Escócia não queria fazer parte, faz parte, tentou não fazer parte de novo, mas segue fazendo parte. E a quantidade de história aqui é muito grande. Eu morei num apartamento que tinha 170 anos quando eu cheguei aqui. Cara, isso é impagável. É absurdo. Era um prédio de 1873. Não tem muita explicação. Eu não sei nem se Porto Alegre era fundada em 1873. Devia ser uma cidade só no centro, em volta da Mauá. São coisas que a gente não consegue mesurar. Então, o centro histórico da cidade é datado de 1600. As terras altas, que são as Highlands, tem coisas de 1000 anos atrás, castelos de 600 anos. Essa parte histórica é impagável, assim, porque é uma coisa que a gente, por Brasil ser um país muito novo, a gente não tem isso no Brasil. Então, para nós, tudo soa como novidade. E a gente também não valoriza a nossa história lá, né, Bruno? Tem um pouco disso também. Tem um pouco disso também, né? Tem um pouco de esquecimento, tem um pouco de imediatismo, que não é como se costuma viver aqui. Que se respeita muito, se tem muito a noção de que tu tem coisas construídas que aquilo ali precisa estar ali para contar a história da cidade. Então, é um país que cultua muito as suas tradições. Desde da gaita de fole, desde o kilt, desde as coisas locais são muito cultuadas e eles respeitam muito essa história, e isso é muito bacana. Isso é só para turista ou é uma coisa que eles vivenciam no dia a dia? É um pouco mais para turista. A história a Highlands é bem turística, é um lugar bastante turístico, um lugar que atrai gente de todo mundo, mas o kilt, por exemplo, é a roupa de casamento, roupa de eventos para eles. Então, assim, eles usam no dia a dia. Quando tem jogo de rugby da seleção da Escócia, todos estão vestidos com kilt. Isso normal. É normal. Tu passa a entender um pouco da cultura deles, sabendo por que eles fazem isso. Então, o kilt não é pura e simplesmente uma saia. Ele tem cores que são determinadas pelo teu sobrenome. Então, tu usa o kilt
acordo com o teu sobrenome. Então, eles são feitos com material de grande qualidade. É um produto que tu compra, se tu comprar ele quando tu tiver 20 anos, quando tu tiver 80, ele vai estar intacto. Ele é muito usado para ocasiões especiais. Então, as pessoas ficam muito felizes quando tu pergunta para elas de que família é e qual é a história por trás daquele kilt. Não é pura e simplesmente uma saia que homens usam. Olha só, cara. Que legal isso. Essa questão da identidade cultural, né? Do orgulho do povo, né? Sim. E um povo sofrido, né? Porque eu tô aqui na Irlanda, que se separou da Inglaterra em 1916, e eles têm tanto orgulho de dizer isso, que eles conquistaram isso, né? A Escócia ainda faz parte do Reino Unido, mas tentou por vezes, né, fazer essa separação, mas tem uma identidade própria, mesmo fazendo parte, né, Bruno? A identidade local é muito única, assim, não é nada parecido com o que é a identidade com o inglês, que é o que se tem por base como a identidade britânica, que na verdade não existe, né? O País de Gales é muito parecido com a Inglaterra, mas a Escócia e a Irlanda do Norte são coisas completamente diferentes, no meu entender. Assim, o orgulho nacional é uma coisa muito grande que tem aqui muito forte, e sobre essa questão da independência, eles foram dominados pela Inglaterra no passado em guerras e essas coisas, e agora, nos últimos 25 anos, eles tentaram conquistar um pouco mais de independência para tocar os seus negócios diários, né? Então, teve a primeira liberação de ter um parlamento local que decide pelas coisas da Escócia, com o orçamento da Escócia, que funciona desde 2000, e em 2014 teve a votação com um referendo para tentar a independência, mas que foi votado e foi 55-45 por manter a Escócia dentro do Reino Unido. Logo depois veio a votação do Brexit, que é a saída do Reino Unido como um todo da União Europeia. Sim. E a Escócia foi contra nessa votação por 62%. Se tu pegasse só os votos da Escócia, a Escócia estaria na União Europeia, não sairia do Brexit. Mas como vota como um bloco de países, que é o Reino Unido, a Escócia teve que sair. Isso, para a Escócia, é muito ruim. Os negócios da Escócia, principalmente peixe e petróleo, são muito relacionados com a União Europeia. Então, economicamente, não se tem certeza do que vai acontecer, porque com o coronavírus, o ano de 2020 acabou. Ele está em stand-by desde março, basicamente, e não voltou até agora. E não sei se retoma esse ano, né? Pois então, as negociatas do Brexit eram para finalizar até 31 de dezembro desse ano, mas sem a possibilidade de ter encontros pessoais e de ter esse tipo de discussão, eles estão muito em dúvida do que fazer. E aí, hoje em dia, internamente, se discute muito o fato de que se o referendo de independência fosse hoje, talvez a Escócia conseguisse um número de votantes para aprovar uma independência. Mas acho que conta muito também o fato de que o voto não é obrigatório e que para as pessoas saírem para votar aqui é necessário que tu convença elas muito a votar. Eles não têm o hábito. Então, tem uma coisa... um fator muito importante, né? Tem que ser um fator muito importante. Então, talvez essa questão do nacionalismo tenha se inflado um pouco mais com o coronavírus também, porque a lida diária daqui são tomadas de decisões pela primeira-ministra Nicola Sturgeon, que tem uma abordagem completamente diferente do Boris Johnson. Então, talvez isso tenha um resultado no nacionalismo um pouco mais também, caso tenha alguma outra votação, mas eu acho muito improvável, porque depende da aprovação do parlamento britânico, e isso é muito difícil. Muito difícil, né? Aliás, o Brexit, para quem não tá nos assistindo, é muito importante. Tem na Netflix um documentário sobre o Brexit bem legal, e tem muitos materiais feitos pela própria BBC, que é lá de Londres, que é muito interessante para tentar entender que o Brexit ainda é
uma coisa muito estranha, né? O documentário do Brexit na Netflix, não sei se a gente fala do mesmo, que é sobre o Don Cummings, que é o braço direito do Sim. Boris Johnson hoje em dia. Ele trata como o Don Cummings projetou para que as pessoas votassem para o que ele foi contratado, que era fazer o Brexit acontecer. Impressionante, né? E nesse meio termo, ele virou o braço direito do Boris Johnson, que à época era prefeito de Londres, não era nem o segundo na lista de sucessão para o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. À época era o David Cameron e depois virou a Theresa May. A Theresa May, né? Ambos contra o Brexit, mas que fizeram uma votação por base no que vamos votar, já que o povo pode querer algo assim. E aí acontece o que está acontecendo até hoje. É tudo muito confuso. Muito confuso. É muito confuso de se ter uma certeza sobre o que vai acontecer, então a gente precisa esperar. Com certeza. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de coisas legais da Escócia. E uma das coisas mais legais que eu acho na Escócia é a quantidade de produções de filmes e séries ou que retratam a história da Escócia, ou que são feitos na Escócia por causa das paisagens, por causa de vários fatores. E aí eu queria que tu presente aí, né, no país, contasse um pouquinho para nós aí de tudo que foi feito aí até agora e tudo que é famoso para nós aí. Nos últimos 2 anos a gente teve nos últimos 2 verões tiveram grandes produções de cinema filmando no centro de Edimburgo, porque Então, olha só. Edimburgo o centro histórico de Edimburgo, ele pode ser caracterizado facilmente como algo medieval. Então, Outlander filmou a 2 quadras de onde eu trabalho. Tá, que legal. Cenas de cidade à época, que hoje em dia é quase impossível de ter uma similaridade com o que era, sei lá, acho que o Outlander é 4 séculos atrás. E Velozes e Furiosos usou o centro da cidade também como cenário para um dos filmes. É interessante ver como tu consegue ter 2 dinâmicas completamente diferentes, né? Uma mais histórica e outra ultramoderna, com carros e aquela coisa toda do Velozes e Furiosos. Mas as Highlands são cenários muito usados em filmes de guerra, em filmes que retratam a história principalmente do Reino Unido e as suas adjacências. Mas é muito legal, é muito bacana ver que tu vive num lugar que ele não tem só a história presente, mas ele pode recriar histórias de outros também. Que legal, né? Por causa dos seus cenários, por causa da natureza, por causa da história, enfim, vários fatores. História, isso. Que legal. A J.K. Rowling é daí, né? Isso, ela mora aqui ainda, eu não sei se ela é de Edimburgo, mas ela mora em Edimburgo, e ela escreveu os livros do Harry Potter 1 e 2 num café numa das pontes do centro, e o café hoje em dia é uma das marcas turísticas da cidade, todo mundo vai lá para tirar foto. Que legal. E ela tem o último dos Harry Potters e as novas criações dela, as Beasts, Fantastic Beasts, se eu não me engano. Isso. Ela escreveu também na cidade, mas agora ela escreve numa suíte que tem o nome dela, no Hotel Balmoral, que é o principal hotel da cidade, que fica numa esquina entre a rua principal e a principal ponte, e aí ela tem uma vista de toda a cidade no quarto dela. É uma coisa de louco, assim, muito maravilhoso. Os animais fantásticos, né? E aí, na verdade, assim, né, é impressionante como tudo vira já ponto turístico, né? Tu já faz o passeio do Harry Potter, por pontos onde ela escreveu, por pontos onde, né, alguma coisa foi filmada ou foi inspirada. O poder que isso tem aqui. Os Estados Unidos faz isso muito bem, mas a Europa também é inacreditável em todos os... Eu acho que o que funciona bem na Europa é o fato de que as coisas são é tudo muito menor, né? Então, a distância física em Edimburgo te permite, em um dia, tu conhecer aonde o Dumbledore do Harry Potter está enterrado, aonde a J.K. Rowling escreveu o livro, e onde tu teve as batalhas de independência
de conquista da Inglaterra sobre a Escócia para montar o Reino Unido. Isso são 40 minutos de caminhada um para o outro. Olha só sabe? que maravilha. É tudo muito perto. Então, Edimburgo fisicamente é muito privilegiada. A cidade cresceu em torno do Castelo Central, que fica num rio, numa montanha, dentro da cidade. E aí, em torno desse castelo, tu faz... se tu fizer áreas circundadas em torno desse castelo, é onde a cidade cresceu. E não sai muito dali as coisas. O Alexander Graham Bell nasceu a 2 quadras do castelo de Edimburgo. E a casa dele hoje é um museu. Olha só que legal. O Alexander Graham Bell, que é o inventor do telefone, né? Como inventaram mais ou menos na mesma época que o padre Landau de Moura no Brasil. E eu não sei se isso tem... Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas talvez os Estados Unidos, por ser tão grande como o Brasil é fisicamente, talvez as coisas não consigam ser tão relacionadas, assim, porque tu perde um pouco... A distância física faz tu perder um pouco daquela coisa da identidade local, assim, que é muito forte por causa disso. E a Europa que tu dá um pulo, por exemplo, vai a Edimburgo numa sexta-feira e volta no domingo, tu conhece um monte de coisa no final de semana. Dublin, né? é meia hora de voo, né? E de Dublin meia hora de voo. É como se a gente fosse de Porto Alegre a Caxias do Sul de avião. Exatamente. A Europa muito perto aqui, os pontos, né, para se visitar. Isso facilita muito o turismo, que talvez seja a principal área de comércio que vai ser afetada com o coronavírus, porque tu precisa manter as pessoas em casa para que o vírus pare de circular. Então, o turismo, ele só se beneficia com essa distância curta, porque quando mais gente está viajando, mais dinheiro vai circulando, e isso é muito bom para todo mundo. É verdade. E a última coisa que vai voltar depois do coronavírus é a parte de shows e a parte de turismo, né? Impressionante. Isso, toda a parte indoor de entretenimento e a parte de turismo vão ser provavelmente os mais afetados. Os mais afetados. Vamos falar de brasileiro? Vamos falar de brasileiro, porque europeu adora brasileiro, cara. Assim, a receptividade, a gente conversou antes da gente começar a gravar, e a receptividade deles com os brasileiros são espetaculares. Aqui na Irlanda eu tô impressionado o quanto eles gostam, né? E me conta um pouquinho como é que é a relação dos brasileiros com os locais na Escócia. Eles têm uma admiração muito grande pela gente, primeiramente pelo fato futebolístico. O escocês é considerado um dos países mais fanáticos por futebol na Europa. Então, eles são absolutamente loucos pela seleção brasileira. Eu tenho pessoas que trabalham comigo cujos maiores ídolos delas são Falcão, Zico, Sócrates e a seleção de 82, por exemplo. Que legal. Então, assim, isso é muito vinculado com a história deles também, do que eles fizeram futebolisticamente falando. Eles foram muito fortes até o meio da década de 80. E aí, a partir dessa globalização do futebol europeu, a Escócia acabou perdendo um pouco do que era característico do futebol escocês. O futebol inglês sempre foi muito caracterizado por ser faltoso, por ser viril, e a Escócia, diferente da Inglaterra, jogando mais ou menos na mesma região, era muito técnica, era muito habilidosa, e isso ligava eles também muito com o futebol brasileiro. E aí, a última vez que eles participaram da Copa do Mundo, que foi em 98 na França, eles jogaram contra o Brasil. Foi o jogo de abertura da Copa, e o Brasil ganhou com um gol quase nos acréscimos, um gol contra, que a jogada é com o Cafu pela direita, o Cafu bate para trás e a bola bate no zagueiro e entra. E eles têm essa memória viva na cabeça, mas hoje em dia tem uma geração toda que não viu a Escócia na Copa do Mundo. Olha só. Então, a paixão deles pelo Brasil é pelo fato de que todo mundo tem uma visão brasileira de que o Brasil é o país da festa, né? O Brasil é o país da confraternização, o Brasil é o país das pessoas alegres, o Brasil é o país das pessoas que sabem como aproveitar a vida. Fora o fato de que o Brasil é um país muito quente e aqui não faz calor. E isso para eles atrai muito. Então, assim, a primeira reação que eles têm quando eles descobrem que eu sou brasileiro é: como tu vive aqui? Porque tu veio para um país que só chove, que faz frio, e eles não aceitam isso. Não. Porque todo mundo quer fazer exatamente o contrário. E aí eu dizia para eles o que acontecia com a gente em Porto Alegre, que tu trabalhava 40 horas por semana
perdia 8 horas no trânsito por semana, 8, 10 horas no trânsito por semana, e fazia 40 graus. Imagina tu fritando num ônibus a 40 graus para ir trabalhar. Aí eles começam a ver um pouco da realidade do que é o Brasil, né? Que não é aquele Brasil de exportação, aquela coisa que que é muito legal e que é muito bacana, mas não é muito poucas pessoas que conseguem fazer isso no dia a dia, que é aproveitar o que o Brasil tem de melhor. A gente não pode viver em férias o tempo todo, e infelizmente a gente tem que trabalhar, e quando tu tem que trabalhar, tu começa a pesar esse tipo de coisa. Aqui, eu tô numa cidade muito menor, que eu consigo chegar nos locais, eu perco muito menos tempo em deslocamento, eu tenho uma temperatura agradável, onde é respirável na rua. O calor é muito bom para quem tá de férias, né? É verdade. E tem uma outra questão, né, cara? A questão cultural, né? A questão cultural do europeu. E eles perguntam sempre para mim aqui também, mas como é que tu consegue sobreviver esse frio? E aí eu digo que o nosso inverno lá no Rio Grande do Sul é parecido. É parecido. É chuva, dias de cerração que tu passa o dia inteiro, não aparece o sol, eu o acho frio... que a grande diferença é a duração, né? Que aqui dura muito mais tempo do que dura no muito Brasil. mais tempo, exatamente, mas a gente suporta, né? Acho que acostuma. Acho que depois de 5 anos dá para falar que eu estou bastante acostumado principalmente com essa chuvinha fina que fica o tempo todo pelo fato da cidade estar numa ilha, e a ilha, o clima de ilha ser diferente do clima de continente, é um clima muito mais instável. Então a gente tem um dia como hoje, que faz sol entre nuvens, é quase um dia de verão, independe da temperatura. Faz sol. Claro. E sol é raro. Então quando tem sol, tu aproveita. Isso aí. Mas porque eles são loucos pelo verão aqui, né? O verão é muito... Eles sabem que eles têm que aproveitar, porque tem essa coisa que o Brasil não tem também, que é a diferença do tempo de sol. Que aqui, quando é verão, no auge do verão, junho e julho, maio, junho e julho, tem quase 16 horas de sol por dia. Porque como a gente está mais ao extremo do globo, a diferença solar é muito grande entre inverno e verão. No inverno, a noite começa às 13h30 da tarde e o dia amanhece às 8h30 da manhã. E no Brasil é sempre aquela coisa mais ou menos entre 5h30 da tarde e 7 da tarde, 7 da noite, que não é muita diferença se for parar para ver num dia de 24 horas. E aqui no verão, anoitece às 10h30. Só com blackout para dormir. Exato. Tem às vezes que quando tem que trabalhar cedo, às vezes, se eu não tivesse um blackout, eu não conseguiria dormir. Porque é luz alta o tempo todo. O tempo todo. E já no inverno, mal aparece. Lá no horizonte tu vê um solzinho assim, batendo no prédio, né? Verdade. Deixa eu te perguntar, continuar falando sobre brasileiro. O que atrai os brasileiros indo para a Escócia? Se é muito intercambista? Ou se vai gente realmente trabalhar? O que a comunidade brasileira fazem? Eu notei muito que nesses anos que eu estou aqui, a procura pela Escócia aumentou. Eu acho que antes era muito pouco, porque o brasileiro não tem a ideia de fazer turismo de frio. O brasileiro tem a ideia de fazer turismo de praia, turismo de calor. E é pouca gente que vai atrás dessa coisa de turismo, de coisas, de locais históricos e locais onde não faz muito sol, onde tu não consegue aproveitar o dia. Não é muito... comum, tá, para se dizer, tu fazer um passeio por Highlands e pela Escócia e pegar 4 dias de chuva. E tem gente que não lida bem com a chuva. Tem gente que pura e simplesmente bota uma capa de chuva e vai, mas tem gente que não consegue, porque precisa daquela coisa do conforto de ir ao ar livre sem que tu tenha aquela incomodação da chuva na cara o tempo todo, né? Aqui, nesses últimos 5 anos, aumentou bastante a saída. Eu acho que aumentou como um todo a saída de brasileiros do Brasil. E aqui é só mais um reflexo de chega mais gente do que chegava antigamente. Muita gente vem procurar primeiro fazer curso de aprendizado. A gente tem muita gente em escola, muita gente em universidade, muita gente que vem atrás de educação. A educação é muito forte aqui, é muito incentivada e é um foco muito grande do próprio governo local. Acomodações estudantis e locais para receber estudantes são responsáveis por quase 50% das novas construções na cidade. Que legal isso.
Então, é muito valorizado essa coisa de mudar de local para vir estudar. Mas como tem uma questão de sotaque muito forte aqui também, requer uma adaptação ao inglês que a gente está acostumado a aprender no Brasil, né? Que é muito valorizado, muito baseado no inglês americano. E aqui é completamente diferente. Então, quanto mais ao norte da ilha tu vem, mais forte fica o sotaque. E não é que ele seja um caipira, ele é um grosso velho, tiozão do interior, falando as palavras da forma mais rústica possível. E até E isso, a sonoridade muda, né? A sim, sonoridade de palavras simples que a gente faz no dia a dia, sim, né? É sim, um good, que é uma palavra, né? Que é bom, que é uma, cara, good. Sai no som deles completamente diferente. completamente diferente. Então, tem detalhes de linguagem que tu precisa primeiramente se acostumar. Então, por isso é muito difícil tu chegar aqui, por exemplo, fazendo o que tu fazia no passado. Mas uma adaptação ao mercado de trabalho e conseguir esse entendimento primário do que acontece, isso não demora mais do que 6 meses. Então, Sim. eles são muito receptivos para as pessoas que vêm de fora, justamente por o fato de que não são muitas pessoas que escolhem a Escócia, porque as pessoas, principalmente da Europa, sabem que é um país muito difícil de se viver pela falta de sol, pelo tempo ruim. Então, quem escolhe, e aí tu diz para eles que tu gosta, como é o meu caso, eu adoro ficar aqui, eu adoro o tempo da cidade, eu gosto dessa coisa do frio o tempo todo, eles valorizam muito isso. Ah, que legal, cara. Bom, é um país muito parecido com a Irlanda, né, com as peculiaridades de cada país, mas muito parecido nessa questão de diferente do inglês e do americano, completamente. Não é o mainstream, né? Não é É, o que a gente está acostumado a receber quando aquela visão de fora que a gente tem da pessoa que fala inglês é uma visão muito determinante do americano ou do inglês. né? E existem outras pessoas. Existem expressões que a gente vive no dia a dia que não são as mesmas expressões nem de americanos nem de ingleses. Não são. E são expressões locais, e como tu está entre os locais, tu tem que entender o que eles estão falando, né? Exato, né? Uhum. É uma coisa bem. A gente tem o we aqui, que não é o we de nós, é o we com 2 es no final, que é para pequeno. E ninguém usa isso fora da Escócia. Ali. Então, assim, quando tu te refere a olha lá o pequeno cachorro e tu chama de wee dog, as pessoas olham pra ti assim, wee? Não, não é wee. Né? E aí tu tem que explicar que é muito em função também das línguas locais, né? Acho que a Irlanda tem também uma forte ligação com o gaélico, como aqui tem também a língua escocesa é metade derivada do gaélico, então tem essas variações, o que torna um inglês muito rústico, no fim das contas. Olha só. Bom, chegando já na finaleira, eu vou te perguntar agora, por exemplo, quem está no Brasil e quer fazer um passeio, vou para a Escócia passear. O que é, assim, fundamental? Por favor, não deixe de ir. Eu acho que o que vale muito a pena é conhecer as 2 grandes cidades, que é Glasgow e Edimburgo. Eu acho que Edimburgo é uma cidade muito mais turística do que Glasgow. Glasgow é uma cidade mais cidade, um local mais de trabalho, mas ela tem, assim como grande parte das cidades, ela é formada no curso do rio, né? Uhum. Então, e eles conseguiram aproveitar a área do rio para fazer cenários muito bonitos. Aqui em Edimburgo também, mas é tudo em torno do castelo, então torna as coisas menos... o deslocamento entre uma atração e outra é muito menor, mas é uma cidade muito histórica, muito, muito bonita, de muita preservação. E as Highlands, que é certamente o lugar mais tradicional de se visitar, que são 250 milhas ao norte daqui, o que dá mais ou menos umas 4 horas de viagem, porque são estradas não tão grandes, né? São estradas menores, porque não é muita gente que vive, a população das Highlands não é muito grande. Então, os deslocamentos para lá são basicamente turismo, ônibus de turismo e pessoas que
E a circulação de locais não é muito grande por não ter muitos locais, mas é certamente uma experiência de conhecer lugares completamente diferentes no interior, que acho que não tem nada parecido em outros lugares, porque a gente já foi ao interior da Alemanha, ao interior de Portugal, ao interior do Brasil, e aqui acho que a questão de tu, em cada entrada, a saidinha da estrada, tu achar uma construção diferente, datada de 600 anos atrás, é impagável. Ah, que legal. Bom, pra gente finalizar, eu vou te pedir para tu indicar um filme e uma série para quem quer conhecer mais sobre a história da Escócia e paisagens e tudo mais da Escócia. Pode ser até mais, se tu quiser. Então, não tem... A produção local, ela não é... A gente serve de cenário muito para produções que são americanas, que são inglesas e que são mundialmente famosas. Eu acho que para conhecer a realidade, o que é mesmo a Escócia, talvez a ficção não seja Olha só. a melhor parte, mas Outlander certamente é o que mais mostra coisas relacionadas às estruturas e ao interior do país, né? E a relação britânico... Isso, e um pouco da relação do que é o britânico do norte com o britânico do sul, basicamente. Eu gosto muito de ver documentários sobre a Escócia que passam na BBC. A BBC tem produções locais muito legais e que falam sobre a indústria do peixe, que fala sobre a indústria eólica, que fala sobre a indústria do turismo. Conta um pouco também sobre a história de como grande parte da indústria naval era muito forte em Glasgow há um século atrás e que hoje em dia é uma indústria que basicamente morreu ali, mas tem uma importância histórica na formação da cidade como um todo. Mas são mais documentários, não são coisas de ficção, não é tão visualmente apelativo no bom sentido. É mais informativo, né? Acho que vem um pouco da minha área do jornalismo também, que é a coisa que eu gosto. A gente gosta muito de documentário, né? Que é um pouco da nossa cachaça. Né? Então... É verdade. Minha esposa geralmente me pega vendo os documentários da Netflix, ela tem tanta coisa pra ver, e tu tá vendo documentário, eu digo, mas eu gosto de fazer o quê? Exato. Não adianta, gosto não se discute, né? Não adianta, não tem jeito. Bruno, obrigado pela tua presença aqui no Papo Pop, obrigado pela conversa, foi muito legal. Como é bom conhecer, assim, outros lugares, dá vontade da gente ir e ver com os próprios olhos, né? Que legal, cara, obrigado mesmo. É verdade. Quando a pandemia acabar, vocês são mais do que bem-vindos aqui, a gente faz um tour pela cidade e aproveita um pouco. Mas é muito legal, eu acho que é isso que nos move, essa curiosidade em conhecer lugares legais. Isso aí. Bom, semana que vem tem mais um Papo Pop, mais um assunto legal, mais um convidado legal. Eu deixo pra você de novo, dá um likezinho, faça seu comentário sobre o vídeo, com certeza. Até eu peço pro Bruno responder alguma curiosidade que você tenha, né, Bruno? Então tá, até sexta-feira que vem, um grande abraço, tchau, tchau.